Cruzeiro informou agora há pouco, nós estávamos no ar ali, o Cruzeiro emitiu uma nota, divulgou uma nota falando das mudanças no departamento de futebol. Põe na tela, no telão aqui, por favor, Gabriel. O Cruzeiro comunica que após acordo entre as partes, o executivo de futebol Paulo Pelaip deixa o clube. Com isso, a partir desta segunda-feira, aproveitamos para informar também a nova composição do departamento de futebol. Joaquim Pinto, o Pinto está entrando rasgando nessa aí, cara. Joaquim Pinto assume de imediato a função de diretor esportivo, enquanto Rodrigo Ramos passa a ocupar o cargo de gerente executivo de futebol. Os profissionais responderão diretamente ao vice-presidente Pedro Júnior, que segue como liderança central do departamento, e ao presidente Pedro Lourenço. O Cruzeiro reconhece e agradece os relevantes serviços prestados por Paulo Pelaip e deseja que o profissional siga alcançando novos êxitos na sequência de sua trajetória. Então vamos lá. O Pelaip ele executava, né, porque não é ele não é ele que pensava o futebol do Cruzeiro. Ele executava o que vinha do Jardim, do Pedro Júnior, e aí quem tomava a última decisão... E do Joaquim Pinto também, né? E o próprio Joaquim Pinto. Então ele era um executivo ali dentro, né? Ele não era como o Alexandre Matos, como o próprio Rodrigo Caetano quando esteve por aqui, não era esse cara, ele executava. Então, ele recebeu uma proposta do Grêmio, segundo o Thiago Fernandes, lá no Grêmio ele vai ser diretor de futebol, né? É isso. Vai pensar o futebol lá, e aí o Cruzeiro fez um movimento interno. Eu considero esse movimento interno aqui muito importante. Por quê? Porque, falando em estar afeito ao projeto, o Léo Jardim, o Joaquim Pinto não, é Pinto. O Pinto pensa futebol muito próximo do que pensa o Jardim. Então o Pinto vai ficar próximo do Jardim, o Rodrigo Ramos, que eu não conhecia, como gerente, Pedro Júnior lá em cima, eles sentam ali e eles vão definir sobre o futebol do Cruzeiro. Então, Pedro Lourenço como dono, Pedro Júnior vice-presidente, aí aqui Léo Jardim, Pinto e Rodrigo Ramos. Esses caras vão planejar, a última palavra sempre do Pedro Lourenço e o Pedro Júnior participando de toda a montagem de tudo isso que está acontecendo no Cruzeiro. Enfim, eu achei que essa mudança aqui, e eu gostaria de ouvi-la, inclusive, Thiago, você falou inclusive com o Paulo Pelaip e tal, você sabe o que vai acontecer com ele, gostaria que você falasse dessas mudanças aí. Ô, HG, eu acho interessante essa mudança do ponto de vista que o Joaquim Pinto, cara, é um cara que hoje já é quem tem pensado o futebol do Cruzeiro de fato, né? Especialmente ao lado do Jardim, do Pedro Júnior, do Pedrinho Lourenço. Então, no fim das contas, é uma situação, pelo menos na minha ótica, interessante pra caramba. Porque agora o Cruzeiro passa a ter um cara que já mapeava ali o mercado, já atuava nos bastidores da Toca da Raposa 2, sendo responsável por tratar e cuidar do futebol. Eu, particularmente, gosto muito dessa escolha, mas acho que ainda é uma aposta. Porque para atuar no futebol brasileiro, infelizmente, precisa ter um saco de um tamanho enorme, velho. Porque é muito difícil. O Jardim já se incomodou com o futebol brasileiro hoje. O Abel, volta e meia, dá entrevista coletiva se incomodando com o futebol brasileiro. Eu espero que o Joaquim Pinto consiga ter saco, de fato, para lidar com isso aí, porque é insuportável o nosso futebol. Ô Eltinho, me parece que hoje essa nova formação está mais dentro do que o Cruzeiro imagina de um futebol já a partir do ano que vem, do que esteve quando o Alexandre Matos estava aqui, do que estava até agora, depois dessa decisão de saída do Pelaip. Eu não fiquei surpreso, de forma nenhuma, de maneira nenhuma eu fiquei surpreso com o que foi caminhando para acontecer. Lá em fevereiro, quando da chegada do Leonardo Jardim, a gente buscando informações sobre como é o trabalho do Leonardo Jardim, a gente já sabia dele que ele tem essa capacidade de cuidar e ter em suas mãos o controle maior do futebol. E ele foi mostrando isso de forma paliativa. E até chegar o momento que ele sintoniza para a chegada do Pinto. O Pinto chega, ele pega e junto com o Pinto, eles pegam e colocam um cronograma. Naquilo ali que está sendo feito, você já vai percebendo que é o Leonardo Jardim entendendo todo o dinamismo do que é o futebol brasileiro. Por isso que eu até vou um pouco contra do Thiago. Eu acho que esse mapeamento já vem sendo feito, esse entendimento do futebol brasileiro já vem sendo feito
mesmo que a curto prazo, já que ele chegou aqui em fevereiro, então são 10 meses, né, pouco menos de 10 meses de trabalho do Leonardo Jardim e o Pinto ainda um pouco menos, mas eu já vejo que ele tem entendimento do que é o futebol brasileiro e seria natural, e a gente falava isso, não estou sendo profeta do acontecido, já falávamos aqui que isso seria o natural de acontecer dentro do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim montando a sua equipe. E isso que veio a acontecer. Com esse efetivo do Pinto, um cargo superior, eu já vejo que é o Leonardo Jardim tendo a tranquilidade de montar o que será o Cruzeiro de 26. Por isso que quando chega, tem muita gente mandando no chat, o Jardim pode sair do Cruzeiro, não acredito. Não acredito. E acredito muito na palavra do Leonardo Jardim, quando ele fala, o presidente Pedro sabe o que eu tenho em mente. E o sabe o que tem em mente é justamente isso que está acontecendo agora. Eu vou te dar a possibilidade de você montar um grande time. E isso vai acontecer agora a partir de dezembro, janeiro. Então, eu acredito que está sendo um processo natural do desenvolvimento e do crescimento dessa equipe do Cruzeiro. Ô, HG, eu posso até estar enganado, né? Mas a percepção que eu tenho é que a saída do Pelaipe, eu acho que não vai criar nenhum tipo de impacto para o Cruzeiro. Também acho que não. Com o que acontece hoje, a maneira de pensar do Cruzeiro, tudo muito bem alinhado, seu treinador, seu presidente, seu vice-presidente, eu acho que é até uma ascendência de você estar dando valor para quem está ali dentro, fazendo um trabalho legal, você projetar essas pessoas para poderem assumir esse cargo. Eu acho que isso tem sido muito tranquilo. Eu acho que o torcedor, eu vou voltar a falar isso aqui, ainda mais depois do que o Valu falou sobre essa questão do Caio Jorge no jogo do sábado. Eu acho que uma preocupação do torcedor é só como é que vai ser os times que vão vir agora em cima do Cruzeiro, em cima de seus grandes jogadores. Se o Cruzeiro vai conseguir manter esses jogadores para a próxima temporada, porque o Caio Jorge faz uma diferença e mostrou isso no jogo de sábado, e é um jogador que tem uma vitrine enorme, né? Eu acho que é só essa questão. Agora, administrativamente, eu acho que o Cruzeiro está muito bem. Você acha que foi mais um jogo do final de semana frustrante ou tá frustrante, é óbvio que foi. Sim. Né? Ou tá absolutamente dentro do que você imaginava para essa reta final? Ou foi tão frustrante quanto o empate com o Juventude? Não, foi, exatamente. Tão frustrante quanto o jogo contra o Juventude, porque o Cruzeiro com condições de ganhar do Ceará, eu não acho que foi um jogo, que são coisas diferentes, né? O resultado é frustrante igual, na minha opinião, mas o jogo do Cruzeiro não é igual. O Cruzeiro não jogou contra o Ceará como jogou contra o Juventude. Para mim, a pior partida assim, do Cruzeiro, de uma forma geral, pegando vários aspectos do jogo contra o Juventude. O Cruzeiro controlou mais o Ceará, principalmente no primeiro tempo. Achei que o Cruzeiro fez um primeiro tempo bom, conseguindo conter. O segundo tempo foi ruim, né? O segundo tempo foi... o Cruzeiro conseguia ter mais... Aliás, foi mais um desses jogos, né? Que o Cruzeiro teve mais posse de bola do que o seu adversário, pressionando muito o Ceará. Aí a gente está vendo, ó, essa primeira chance de gol, ela acontece, do Ceará, acontece aos 15 minutos, numa escapada ali do Mugni, achando o Galeano, mas aí o Cruzeiro já havia chegado 4 vezes. Uma grande questão foi a questão do Cruzeiro acertar o alvo, né? Aí esse lance do Gabigol, que ele acaba, na minha opinião, até o Gabigol podia ter chutado ao invés de ter passado essa bola para o Christian, ele estava ali dentro da área, a bola com possibilidade de finalização da perna esquerda dele. O Cruzeiro não conseguiu, chutou muito, mas não chutou no alvo, falhou na finalização. E aí o Ceará, no segundo tempo, numa bola que estava sob posse do Cruzeiro, porque o Ceará, muito bem armado pelo Léo Condé, entendedor das suas capacidades, se armou, se fechava, e o problema do Ceará no Campeonato Brasileiro é fazer gols, porque, por incrível que pareça, tem a 6ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 37 gols sofridos. O Ceará, numa dessas, o Gabigol perdeu a bola no ataque, desceu pela esquerda, ganhou a disputa do William, do Lucas Silva, e o Zanocelo conseguiu chutar ali para vencer o Cássio. Não considero que aconteceu falha do Cássio, tem gente que enxerga assim, tudo bem. E ali o Cruzeiro, aos 23 minutos, até consegue, numa grande jogada do Kaique, acabam fazendo um gol contra o William Machado, o zagueiro do Ceará. Mas faltou força ao Cruzeiro, o HG, e para mim, efetivamente,
começou a preparação para a Copa do Brasil no dia 10 contra o Corinthians. Maior prova disso, a ausência do Caio Jorge, que não está lesionado. Se fosse a última rodada do campeonato, o Cruzeiro precisando de conquistar a vaga Libertadores ou outro objetivo, o Caio Jorge estaria em campo. Mas ele não esteve em campo exatamente já com vistas para o jogo contra o Corinthians. Aliás, ficou evidenciada mais uma vez como funciona diferente o Cruzeiro ofensivamente quando não tem o Caio Jorge. Eu não estou falando, alguém vai falar, claro, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 21 gols, esse jogador sempre vai fazer falta. Eu estou falando de deslocamento de espaço, brechas que ele abre, assistências, a movimentação do ataque do Cruzeiro é de uma forma completamente distinta quando o Caio Jorge é ausência. Esse jogo evidenciou mais uma vez. Hoje, quando o Cruzeiro não tem o Caio Jorge jogando, e eu não estou falando com ele marcando gols, o ataque do Cruzeiro fica bem mais pobre. Isso tem a ver não só com os gols que ele marca, repito, com a pressão que ele faz. Exato, Thiago. Com a pressão que ele faz nos defensores, com os espaços que ele procura quando a bola de repente não vai chegar redonda para ele dentro da grande área. Então ele, de fato, é um expoente fundamental que a cada jogo que ele não participa, ele se evidencia mais e mais. Posso fazer uma pergunta pro... Óbvio que pode. Essa situação que você explanou aí agora sobre o Caio Jorge, não escancara um pouco o baixo rendimento, ou a baixa entrega do Gabigol nesse momento no Cruzeiro? Nesse momento, sim, nesse momento. Porque quando a gente fala do Gabigol fazer uma partida melhor, eu não estou falando do Gabigol de 2019 do Flamengo, sim, mas o Gabigol do jogo contra o Bahia, o Gabigol do jogo contra o Fortaleza, contra o Fortaleza lá, do jogo contra o Juventude, jogos que ele, Gabigol, já participou e conseguiu ajudar. E nesse jogo do Ceará, perdão, diferente do jogo do Juventude, Elton, ele não estava na função do Matheus Pereira, não. Ele tinha o Pereira, ele tinha um Arroio que até sai depois sentindo a coxa direita, ele tinha o Christian e estava na dele. Ele vive o momento dele de maior baixa produtividade. E eu sei, eu estou pegando o recorte dele no Cruzeiro. Sim. Ele já esteve em um momento melhor. Marcou pela última vez contra o Sport no dia 5 de outubro. O paninho tá prontinho para passar pro Gabigol. Você vai falar daqui a pouco você vai passar o pano.